Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que a paz seja eternamente com todos, amém? Que eternamente possamos adorar o Senhor, amém? Nós aqui falamos de eternidade, nos preparamos para a eternidade. Eu quero fazer uma breve oração para dar início à palavra deste dia especial que se chama hoje, o dia a qual o Senhor Deus nos permitiu ainda estar aqui para adorá-lo, diante de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Então vamos orar e agradecer ao Senhor e entregar este momento nas mãos e na direção do Espírito Santo. Eu sei que Ele já tem dirigido todo este culto desde o início. É tão bom estar aqui, adorar ao Senhor, estar em meio aos irmãos. Eu quero orar. Santo Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, entramos em Tua doce presença, pelo sangue precioso derramado na cruz. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, de nos arrependermos, de nos lavarmos neste sangue precioso. Senhor, reconhecemos a Tua graça, a Tua extrema misericórdia que tem tido conosco, nos avisando todos os dias, Senhor. Quanto amor para com a Tua igreja. Santo Deus, nós entregamos, Pai, essa mensagem na direção do Espírito Santo e Te pedimos, fale conosco seriamente, Senhor. Desperta-nos poderosamente, para que de fato cada um daqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã, ou no momento que estiver ouvindo esta gravação, sejam de fato despertados, Pai, de todo e qualquer sono que porventura possa ter nos alcançado. Santo Deus de Israel, Deus Jeová Yahweh, Criador dos céus e da terra, finalmente está chegando o tempo em que a Tua igreja será retirada desta terra. Por isso, Senhor Deus, ajuda-nos a despertar aqueles que ainda insistem em ficar em sono profundo. Ajuda-nos, Pai, a preparar a Tua igreja neste momento mais sério da Tua história, e da história da terra, e da história da humanidade, o último momento antes da gloriosa vinda de Jesus. Santo Deus de Israel, em nome de Jesus, abrimos nossos corações, mente e espírito, para que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações e nos torne verdadeiramente prontos, para que naquele dia e horário, que pode ser hoje, possamos subir à Tua gloriosa presença e Te adorar para sempre. No nome santo de Jesus, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Deus tem realmente feito coisas tremendas na terra nesses dias, e nós estamos vivendo o momento mais sério da história da humanidade. Hoje eu quero me dirigir ao Brasil. Eu peço licença a alguns membros do ministério que já têm se preparado arduamente, mas eu quero me dirigir ao Brasil. Nas minhas viagens pelo Brasil, eu tenho me deparado com uma realidade muito assustadora. Alguns não sabem, mas eu tenho me deparado com diversas reuniões de pastores por todo o Brasil, de norte a sul do país. Tenho conversado com eles, tenho sentado à mesa com eles, ouvido o que eles têm a dizer, o que eles têm pregado às suas igrejas, a forma com que eles têm lidado com a realidade deste tempo, a forma como eles têm lidado com a volta de Cristo, a forma como eles têm lidado com o Evangelho da cruz e do sangue de Jesus. E para o meu espanto, eu percebi que a igreja ainda está dormindo. Em meio às explosões, em meio aos ataques, é como se a pessoa estivesse deitada num sono profundo, enquanto o prédio onde ela mora está ruindo. Este é o meu sentimento, esta é a minha, vamos dizer assim,
a minha maior preocupação em ver que homens que deveriam estar preparando a igreja de Cristo neste momento tão crucial, eles mesmos estão dormindo. Eu quero começar aqui lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao 44. Mateus 24, a palavra de Deus diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Próximo. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Próximo. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Aqui ele não está dizendo assim: amada igreja de Cristo, você não sabe quando o Senhor Jesus Cristo virá, então descanse, fique tranquilo, não se preocupe. Não, o aviso aqui é: fique atento. A mensagem é aqui: você não sabe quando ele vai vir, ele pode vir hoje, ele pode vir hoje. É impressionante o versículo, pode voltar o versículo na tela só um instante. Por isso estejam também preparados, pois não sabem quando o Filho do Homem vier. Interessante que ele falou claramente que Jesus pode vir como um ladrão para alguns. Mas um ladrão, ele faz o que? Ele rouba. Ele rouba o que é valioso, o que é precioso. Jesus não vai vir sendo um ladrão. É como um ladrão. Ele usou o fator surpresa, não dizendo que Jesus é um ladrão. Não, nunca, jamais. É como um ladrão. Um momento que você menos espera. Eu já tive a infeliz experiência de ser assaltado uma vez. Eu estava estacionando o carro. Quando eu estava fechando a porta do carro, dentro do carro, surgiu uma arma na minha cabeça. De repente, o cara já falou: sai do carro, sai do carro. Imediatamente ele pegou, me puxou para fora do carro e entrou no carro e foi embora. Então foi uma coisa totalmente inesperada. Se eu soubesse, ou se eu estivesse vigilante, eu olhasse para a rua para ver se não vinha alguém, algo suspeito, mas eu não estava vigilante, eu não estava atento. Essa palavra que Deus usou, ladrão, uma pessoa esperta, ela anda vigilante na rua, ela sabe, ela olha tudo, olha nas esquinas, olha se está ouvindo alguém suspeito, ela anda atenta. É nesse sentido que Jesus queria trazer essa palavra, ladrão. Se alguém soubesse que o ladrão ia invadir a casa dela para roubar os seus bens, até fazer dano ou ferir a sua família, esse homem estaria muito preparado, cuidando da sua casa. Ele ia avisar a casa toda: cuidado, olha, hoje vamos estar todos prontos, porque está vindo o ladrão. Então está todo mundo vigiando, está todo mundo pronto, todo mundo está pronto para sair daqui correndo quando necessário for. Então o comando aqui, quando ele falou que você não sabe o dia nem a hora, não é para dizer não se preocupe, fique tranquilo, ninguém sabe o dia e a hora. Não, ele quis dizer: esteja vigilante, atento, atento, todo tempo atento, vigiando neste dia. E nós estamos enfrentando hoje algo surpreendente. Como eu disse, eu tenho viajado ao Brasil e mais de 90% dos pastores que eu converso não estão nem aí. Não se preocupam. Não avisam a igreja.
Não estão nos púlpitos gritando: prepare-se, a qualquer momento Jesus está voltando. Eles simplesmente abandonaram as ovelhas. O dono da casa não está preparando a sua família. Os donos das casas de Deus que tem por aí, os donos dessas casas, os pastores, literalmente têm sido donos deles mesmos agora. Donos da casa é deles, já não é mais de Deus. Eles têm criado um próprio governo, eles têm uma agenda própria, onde não participam da agenda de Deus, não se preocupam com o calendário divino, com as coisas de Deus, com a preparação do tempo da vontade de Deus. A vontade é outra, a agenda é outra agenda. É impressionante o que eu tenho visto. A palavra de Deus diz também, em Apocalipse 22:17, o grito da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo e do Espírito Santo. Olha o contraste. Enquanto com uma igreja Deus tem que falar: fica atenta, ele pode vir como um ladrão, você vai ser pego de surpresa. Para outra igreja, ele fala como essa igreja verdadeira está, como o Espírito Santo, a igreja que tem o verdadeiro Espírito Santo está agindo, como ela está se sentindo, qual é o sentimento interno dela, o que ela está dizendo, o que está saindo da boca dela. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Senhor, me tira daqui, já não tenho mais o que fazer aqui, me tira desta terra, me arranca daqui. O Espírito e a noiva dizem: vem. Este versículo é um termômetro terrível para você descobrir se você é a noiva de Cristo. Porque se neste momento da humanidade o Espírito Santo verdadeiro está dizendo: vem, e a noiva verdadeira de Cristo está dizendo: vem. Se você não sente, não quer sair daqui, não tem esse espírito de dizer: vem logo, Senhor, me tira daqui, tem algo errado com você. Se você ainda quer ficar nessa terra, se você ainda deseja algo nessa terra, se você deseja os projetos dessa terra, as conquistas dessa terra, viver nesta terra, e o teu espírito não está gritando: vem, vem logo, Senhor, nos tira daqui. O Espírito, Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha que característica da noiva de Cristo neste tempo. Ela está gritando com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo e a noiva juntos, sendo um, gritando: vem. Que característica linda da igreja de Cristo. Mas você sai aí fora, observa as igrejas, observa os pastores, ninguém está falando vem. Todos estão preocupados em como ser, ter e poder. Todos estão preocupados em conquistar, em reinar aqui na terra. Todos estão preocupados com o governo, STF, Lula, PT, sei lá o quê. Ninguém está preocupado com vida eterna. Ninguém está preocupado em se preparar para a gloriosa vinda de Jesus, que agora, mais do que em todas as gerações, mais do que em todos os milênios, mais do que em todas as décadas, ou em todos os anos, ou em todos os meses, ou em todas as semanas, antes dessa que nós estamos vivendo hoje, nunca esteve tão próximo. As profecias do fim dos tempos, realmente todas se cumpriram nesta semana. Nesta semana,
diante dos olhos de toda a humanidade, em todos os noticiários do mundo. Em todos os noticiários do mundo, a profecia mais aguardada de todos os tempos se cumpriu. Iniciou a guerra que vai revelar o anticristo. E simplesmente a igreja dorme. Simplesmente dorme. Eu quero continuar lendo aqui a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Em Mateus, em Lucas 21:36, mais uma vez o Evangelho de Lucas, dando o mesmo aviso que o Evangelho de Mateus, mas ele trazendo alguns elementos, trazendo algumas características importantes para a igreja de Cristo neste tempo. Em Lucas 21:36, a palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, estejam sempre atentos e orem. Estejam sempre atentos e orem. Estejam sempre atentos, além de estar atento, ele diz, orem. 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 Para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e passar a estar em pé diante do Filho do Homem. A característica para aqueles que estão agora atentos é uma ação específica de quem está atento. Ele ora. Muitos não sabem nem orar. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, me ensine a orar. Ele simplesmente falou, fez uma oração simples, que é o resumo de toda e qualquer oração que nós devemos fazer. A oração do Pai Nosso que todo mundo conhecemos de cor. Ali ele quis dizer uma forma de orar, ele diz uma base, ele é uma estrutura de oração. Para você orar, comece sempre adorando o Deus que está no céu, Pai Nosso que está nos céus. Se você não sabe orar, ore e comece adorando a Ele, dizendo, Pai Nosso, chame Ele de Pai, reconheça-o como seu Pai. Se coloque na condição de filho, necessitado da presença do Pai. Tenha intimidade com Ele. É o que Deus quer de nós. Pai, Pai Nosso, Pai, você chamar Deus de Pai, é se colocar numa posição de intimidade com Ele, ser parte da família dEle. Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Diga que Ele é santo, santo, muitas vezes santo. Venha a nós o teu reino. Venha, venha. O Espírito e a noiva diz, vem. Senhor, venha logo com teu reino, Senhor. Não é o reino aqui na terra, amados. O reino de Jesus nessa terra é só no milênio. Não é antes. Antes, este mundo jaz no maligno, foi entregue para o anticristo. O próprio Deus entregou para que o anticristo fizesse tudo o que ele vai fazer aqui depois do arrebatamento da igreja. Porque não creram na palavra, nesta mensagem. Aqueles que não estão crendo nesta mensagem, de aviso, de alerta, de amor de Deus, para nos deixar prontos para Ele. Amados, é muito amor de Deus, Ele nos avisar segundos antes de acontecer o arrebatamento, Ele vir te lembrar todo dia nesse santo ministério, filho, se prepare, esteja pronto, vigie, é agora. Agora vai ser muito terrível. Aqueles que vão ranger o dente, de até quase quebrar os dentes, serão aqueles que foram avisados muitas vezes e não deram crédito. É que viram os sinais, viram os alertas e ainda assim escolheram o pecado.
Meu Deus, eu não quero estar aqui. Então Deus está dando muitas chances para nós. Ele está falando: vigiem e orem. Estejam sempre orando, fazendo oração de arrependimento. Ande com Deus. Enoque andava com Deus. Não perca o seu tempo viajando com as paisagens. Quando você estiver andando na rua, converse com Ele. Estiver dirigindo, converse com Ele. Você estiver trabalhando, faz um teste para ver como tudo que você faz vai ser melhor. Você está trabalhando no seu trabalho secular. Conversa, Espírito Santo, qual a melhor forma de eu trabalhar aqui? Qual a melhor forma de eu gerar resultado? Seja para minha empresa, não importa. Essa comunhão constante com Ele, a dependência completa dEle, vai fazer com que você não pertença a essa terra. O tempo todo fale com Ele, ande com Ele. Pare de perder tempo fazendo com que coisas profanas entrem pelos seus olhos ou ouvidos. Não é mais tempo para isso. Temos que começar a purificar agora os nossos olhos, ouvidos, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso andar. Essa é a hora. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: estejam alertas e vigiem. O adversário de vocês ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Graças a Deus, nesse ministério a gente nunca fala desse bicho aí. Nem comenta do diabo. Porque no caminho da santidade não tem feras, não tem demônios, não tem isso. Mas infelizmente, muitos que estão aí fora estão nas garras de Satanás, porque ele conseguiu enganar. Então é a hora de saírem das garras deste leão, que finge ser um leão, a verdade, ele não é. Ele ruge como leão, ele não é o leão. Está na hora de sair das garras de Satanás. E a única coisa que te faz estar nas garras dele se chama pecado. O pecado é que dá legalidade para ele te devorar, destruir a sua vida, destruir a sua casa, destruir seu ministério. O pecado. E hoje Deus quer te livrar do pecado. Ele quer te deixar pronto. Amém? Porque o que aconteceu com a igreja que fez com que ela simplesmente dormisse e caísse em sono? A palavra de Deus é muito clara. No livro de Mateus capítulo 25, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: o noivo demorou a chegar. E todas, diga todas, meu Deus, todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui Jesus está explicando que é somente algumas igrejas dormiram? Não. Toda a igreja no mundo dormiu. Mas Deus não ia deixar ela dormindo. Deus sempre tem uma solução para a igreja. Ele sempre alerta a igreja. Ele sempre usa os seus profetas para alertar a igreja. Sempre foi assim na história. Sempre Deus envia alguém para preparar, para alertar, para anunciar, para que a igreja se desperte do sono. Aqui a Bíblia diz que toda a igreja, todas as noivas, por causa da demora. Amados, eles já anunciavam a volta de Jesus logo depois da ressurreição de Jesus. Eles já pregavam, pode ser hoje. Incrível. Desde quando Jesus ressuscitou, que os dois anjos falaram lá, da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Eles achavam que eles iam ver literalmente ainda enquanto estavam vivos na terra. Eles nem pararam para calcular as profecias que tinham que se cumprir. E hoje nós temos o privilégio dos privilégios. Nós temos toda a Bíblia já escrita, todas as profecias em ordem cronológica e hermenêutica, toda pronta para nós lermos, discernirmos as profecias e entendermos que é agora.
e eles não tinham. Nós temos vantagem, muito mais vantagem do que todos os outros da Bíblia. Nós temos todas as experiências vividas pelos homens de Deus na terra, escritas num livro, para estarmos prontos, para discernirmos o tempo, para não cometermos os mesmos erros. Ele falando o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com a nação. Mas hoje, Deus está dando um alerta, diferente de todas as gerações, que Ele demorou a vir. Agora nós temos todas as profecias cumpridas. Eu ainda vi pastor dizendo: rapaz, já estamos pregando que Jesus volta desde os anos 30. Um pastor falou isso para mim, eu olhei para a cara dele, deu vontade de falar assim: ah, mas tu é pastor mesmo? Tu é de onde afinal? Como é que um pastor, alguém que teve um chamado para preparar a igreja de Cristo para a volta dele, simplesmente não crê na Bíblia? Como isso é possível? Em Romanos 13 e 11, a palavra de Deus diz, o livro de Romanos, as cartas aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Diferente de todas as gerações, diferente de todos os tempos, quando eles creram pela primeira vez na mensagem do retorno da volta de Cristo, agora desta vez, chegou a hora de despertarmos do sono, porque agora Ele vem. Agora Ele vem. Agora Ele vem de fato. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 14: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deus agora quer despertar a igreja. Mas existe uma única mensagem que desperta a igreja, e é a única mensagem que não está sendo pregada nos púlpitos das igrejas. A única mensagem que não está sendo pregada nas igrejas. E é a única que faz com que uma pessoa desperte do sono, saia da letargia espiritual, saia da mornidão e se desperte para a volta de Jesus. E ela está muito bem descrita em Mateus 25, 6. A palavra de Deus diz assim. Antes eu quero ler 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, não durmamos como os demais. Não durmamos como os demais. Não é porque todo mundo está dormindo que você vai dormir. Não é porque todos os pastores acham que Jesus não vai voltar agora que você não vai achar. Não é porque todo mundo está em declínio que nós vamos também estar. Não é porque ninguém está se preparando que você não vai se preparar. Foi assim, amados. Aqueles que foram salvos na época de Noé era um grupo pequeno. Eram poucas pessoas. Os que foram retirados de Sodoma e Gomorra foram poucas pessoas. Nós estamos agora repetindo a história. A grande maioria sempre não vai estar pronta. A grande massa não quer saber da verdade. A grande massa não quer se preparar. A grande massa não está aí, nem aí para a verdade. Não estão atentos aos alertas. Não estão se preparando para a volta de Jesus. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Sóbrio. O que é alguém sóbrio? Não é alguém que é levado por emoções. É alguém que está atento, realmente atento. Não está se deixando levar para um lado ou para o outro,
como um bêbado. Não, sóbrio, atento, racionalmente compreendendo a gravidade do tempo que está vivendo. O próximo versículo, no versículo 6, o 7, perdão. Não, o 6, amado, falta o 6. Não, é o 7, é exato, perdão. Pois os que dormem, de noite dormem, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Próximo. Nós, porém, somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então a nossa mente, o que significa a couraça da fé? Nós temos que estar revestidos totalmente pela fé, se envolver com a fé, estar envolvido em torno, tudo à sua volta deve ser a respeito da fé. Saia de perto dos incrédulos, não conviva com os incrédulos, não converse com incrédulos, não deixe a mensagem de incredulidade entrar nos seus ouvidos. Se vista de uma couraça e coloque agora o capacete da salvação, o capacete da esperança. A tua mente tem que estar envolvida com a esperança da salvação. Guarde a sua mente, guarde a sua cabeça, não permita que nada nela tire a sua fé, a esperança da glória. Não deixe que nada entre pelos seus olhos, que venha corromper o seu entendimento, que venha tirar você da certeza da salvação, do caminho da salvação. E nós sabemos que caminho é esse, se chama arrependimento e santidade. Pois bem, vamos agora à palavra que desperta, que tira uma pessoa do sono. Qual é a mensagem na palavra de Deus que define que todas as noivas serão despertas? Qual é o assunto que faz com que a igreja de Cristo se levante do sono? Em Mateus capítulo 25, versículo 6. Nós conhecemos de cor este versículo. À meia-noite, quer dizer, à meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. A mensagem que desperta a igreja. Aqui a Bíblia diz nos versículos anteriores que todas dormiram, toda a igreja dormiu. Mas quando chega no versículo 6, ele diz: à meia-noite. O que é a meia-noite? No momento mais escuro da humanidade, no momento de maior pecado, no momento de maior escuridão, no momento de maior devassidão, aonde tudo é contra a luz, no momento de maior imundícia, de maior imoralidade sexual. Neste momento ia surgir uma voz, e a mensagem do grito da meia-noite é o noivo se aproxima. A única mensagem que vai despertar a igreja de Cristo hoje é que Jesus está voltando, para ela sair agora do estado que está. Saia da igreja que está e se aproxime para Jesus. Vá até Jesus, corra em direção a Jesus. Esqueça tudo que está vivendo nessa terra. Saia, o comando é saia. Saia da sua vida como está. Saia da sua vida cristã do jeito que está morna. Saia da sua lertidão. Saia da sua procrastinação cristã. Saia da sua vida morna. E reviva no Espírito Santo e vá em direção a Jesus. Este é o momento, a mensagem que desperta a igreja de Cristo é a que Jesus está voltando. Pastores do Brasil, se não avisarem que Jesus está voltando agora, vocês mesmos ficarão rangendo os dentes no chão, e as suas ovelhas vão perguntar: por que o Senhor não nos avisou que Ele estava vindo? Por que o Senhor não me preparou em santidade, em arrependimento? Por quê? Quem sabe, pastor, as suas próprias ovelhas vão te espancar na grande tribulação. Eles mesmos vão te entregar para os soldados do anticristo, porque você não os preparou. Tenha amor, tenha misericórdia das suas ovelhas, prepare eles. E você, ovelha que está me ouvindo agora, se o teu pastor não está te preparando para a gloriosa vinda de Jesus, saia da direção deste lobo. Ele vai te mandar para o inferno. Nós estamos no limiar do fim da graça, é o início da tribulação e grande tribulação, o momento histórico mais importante da Bíblia. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos em todas as mídias globais. Por quê? Porque ainda dormem. Jesus está voltando, eis que o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele.
Esta é a mensagem que desperta a igreja. Na Bíblia não mostra outra mensagem que desperta a igreja. É uma só, é a que o noivo está vindo, é que Jesus está voltando, é que o arrebatamento está próximo. É agora, não é amanhã. Esta é a mensagem, é uma mensagem de urgência. Saia! Como assim o noivo está vindo? Saia! Ele nem falou vá se arrumar, vá não sei o que. Não, ele falou saia! Saia ao encontro do noivo. Não deu tempo nem de comprar azeite. E qual a característica? No versículo seguinte você vê, em Mateus 25:7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. A noiva de Cristo só se desperta, um ser humano nessa terra só desperta para a volta de Jesus se a mensagem que ele ouve é: Jesus está voltando, saia ao encontro dele. Saia dessa igreja que está sugando o seu dinheiro. Saia dessa igreja que o pastor só fala de dinheiro, de prosperidade e de bênção, que você vai ter, que você vai poder, que você vai ser. Saia. Se ele não está repreendendo o seu pecado, se ele não está te santificando, se ele não está te preparando para a volta de Jesus, ele é falso. Saia desse sistema religioso maligno. Corra para Jesus. Prepare-se agora, igreja. Prepare-se, a noiva de Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando agora. Agora. Este é o tempo de estarmos prontos, vigilantes e atentos. Não é a próxima geração, não são a dos meus filhos, nem dos seus. É a nossa geração. Somos a última geração. A última. E no versículo 7 e 8 diz assim. Versículo 8: as insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Qual foi a resposta no versículo 9? Diz assim: e elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Esta é a característica da igreja que vai ficar e da igreja que vai subir. A igreja que vai ficar, ela já tem azeite com ela, ela está pronta, ela tem azeite reserva. Azeite simboliza o Espírito Santo, as coisas puras, simboliza as coisas de Deus. A vida espiritual, o caminhar com Deus, simboliza o próprio Espírito Santo. E o que as insensatas vão fazer? Azeite não se compartilha. Não dá para passar o Espírito Santo que está em mim para alguém. Não dá para passar minha santidade para alguém. Não dá para passar minhas práticas de justiça para outra pessoa. Não tem como. Você tem que ter as suas práticas de justiça. As vestes de santidade é você que tem que vestir. Agora entenda. Elas disseram: vão comprar o azeite. É exatamente a característica da igreja que vai ficar. A igreja que está saindo para comprar coisas espirituais. Comprar bênção. Comprar isso, comprar aquilo. Quando o pastor fala: traga aqui a sua semente, para você receber isso, você receber aquilo. É essa igreja que vai perder o arrebatamento. E ela vai bater na porta e dizer: mas Senhor, em teu nome fiz milagres, curei enfermos, falei em línguas. E qual vai ser a resposta do Senhor? Eu não lhe conheço. Eu não vos conheço. Já pensou que terrível ouvir da parte do próprio Senhor: eu não te conheço? Meu Deus do céu. A virgem prudente, ela vai ter o Espírito Santo com ela. Amém? O dia e hora, amados, ninguém sabe. Mateus 25, do 10 ao 13, diz assim. Vamos continuar lendo. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, as bodas do Cordeiro. E a porta foi fechada. Próximo. Vamos até o versículo 13. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No versículo 12,
Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Deus nem conhece como igreja as igrejas que compram azeite. Deus nem reconhece como igreja. Deus não reconhece como igreja dele, como noiva dele. Que terrível! Você que está me ouvindo, que está frequentando uma dessas igrejas, que compram azeite, Jesus não reconhece essa igreja como noiva dele. Essa é a hora de você se arrepender de seus pecados, ser santo, justo e correr para Jesus. Esta é a hora. No versículo 13 ele disse: portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Novamente ele fala de vigiar. Lembra como eu falei no começo? Se você sabe que um ladrão vem, você fica atento. Então hoje nós temos que estar totalmente atentos à gloriosa vinda de Jesus, porque literalmente hoje pode ser a qualquer momento. E nós temos um marco, e eu quero mostrar hoje para todos, para concluir. Antes, para concluir a ministração, vamos ler mais uma vez Apocalipse 22:17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Que tremendo! Esse tem que ser o teu espírito. É assim que o teu espírito tem que estar. Se não estar assim ainda, corra em direção a Jesus. Se prepare para que teu espírito esteja gritando: vem, vem Senhor Jesus, me tira dessa terra logo, me tira desse corpo cheio de enfermidade, me tira desse corpo cheio de pecado, de limitações, me tira daqui. Em todo lugar que eu vejo pecado, em todo lugar que eu vou vejo pecado, imundícia, imoralidade, em todo lugar tem mentira, ódio, rancor, tem guerra em todo lugar. Esta terra vai ficar insuportável de propósito. Essa terra não vai ter paz mais. Quando Israel entra em guerra, acabou a paz na terra. Israel é o termômetro do mundo. O que acontece com Israel reflete no mundo inteiro. O que acontece no calendário de Israel reflete no calendário do mundo inteiro. Deus estabeleceu Jerusalém como a capital do mundo. Jerusalém, quem está lá, quem governa lá, governa o mundo inteiro. O que acontece na cidade de Jerusalém reflete no mundo inteiro. Se Israel é atacado, o mundo inteiro entra em guerra. Por que vocês acham que de repente o mundo todo começou a entrar em guerra? Desde o dia 8 de outubro, quando Hamas entrou em Israel. Porque o mundo todo virou uma pólvora. De repente começou a explodir guerra para todos os lados. Só que agora, eu quero mostrar para vocês, para que todos entendam a gravidade do tempo que estamos vivendo. Há quanto tempo nós estamos recebendo alertas da parte de Deus? À meia-noite, Deus tem mandado nos avisar: saia ao encontro do noivo. Neste santo ministério, nós somos avisados todos os dias. Nós somos muito privilegiados. Muito privilegiados. E este é o momento mais importante da história da terra e do Brasil. Nós temos que estar prontos hoje. Eu quero mostrar uma profecia. Há quanto tempo nós fomos avisados da guerra de Israel e Irã? Desde 2005, fomos avisados que quando acontecesse essa guerra, e ouvisse o ataque de Israel com o Irã retalhasse, e depois as bases do Irã fossem destruídas, o arrebatamento estaria ali, a qualquer instante. Há quanto tempo estamos ouvindo isso? E hoje, pela primeira vez, depois de anos, se cumpriu exatamente a profecia. Exatamente a profecia. Então só resta uma coisa agora, Igreja de Cristo: o arrebatamento. Que agora, literalmente, ontem eu estava vendo Trump falando a frase que eu ouvi na profecia há 5 anos atrás. Eu pensei que o arrebatamento ia acontecer naquela hora. Eu segurei assim no sofá vendo a reportagem, o Trump falando, falei: agora.
já olhei para cima e falei: Deus, eu me arrependo. Eu achei que o arrebatamento estava acontecendo ontem, a qualquer momento. Na hora que eu vi o cumprimento da profecia, exatamente com as palavras que foram ditas, eu falei: uau! Como é que ninguém desperta com isso? Como é que alguém não acorda com isso? Como é, até quando você vai ser avisado e você não toma uma decisão de ser santo, de abandonar o pecado, de abandonar as coisas deste mundo? Até quando você vai ficar sem crer? Até quando? Deus está querendo que a gente desperte, esteja vigilante a partir de hoje, todos os dias, vigilante. Porque agora, como um ladrão, ele vai roubar. Vai pegar o que é precioso para ele e vai levar. Entenda bem. No versículo seguinte ele diz assim: mas vós, meus filhinhos, vocês não estão em trevas para que eu venha como um ladrão. Olha que interessante. O que ele está querendo dizer com isso? Que para nós, os filhinhos dele, nós já vamos estar esperando, porque a gente vai estar vigiando, a gente já vai estar dizendo: vem, vem. Então quando ele chega, ele vai ver que a noiva já está pronta, já está ataviada, ela já está preparada, ela já está santa. Quem é você? Você é a noiva de Cristo ou você é aquela que vai ficar? Você é a que vai estar pronta, vigiando, porque ele vai vir, ele vai pegar a noiva dele. Ele disse: mas vós, meus filhinhos, olha quanto amor, ele nos chama de filhinhos. E ainda: mas vós não estão em trevas para que eu venha como um ladrão para vocês. Para nós não será uma surpresa. Nós já sabemos que ele está vindo agora. Agora. Nós já sabemos que é o tempo dele vir. Então eu quero mostrar aqui a profecia primeiro. Essa profecia foi dada. Nós temos profecias desde 2005, mas eu quero essa específica, porque ela determina o que nós estamos vendo hoje em todas as mídias globais. Há 2 meses atrás foi liberada essa profecia. Pode colocar, por favor. Glória a Deus. Quanto amor de Deus para nos avisar, né? Deus insiste em avisar tanto. Vamos só aguardar o áudio. Qualquer coisa, volta o vídeo. Aleluia. Amados, vamos aplaudir a Jesus? Aplauda Jesus. Senhor, obrigado por tanto amor e preocupação conosco, de nos avisar, todos os dias nos lembrar, não nos deixar esquecer. Senhor, somos muito gratos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Somos muito gratos, Senhor. De fato não merecemos tanto amor, Quanto amor, amados, Ele tem conosco. Vamos ver a profecia. Aleluia. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. E 2 dias atrás, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. Esta é a guerra que eu profetizei desde 27 de setembro do ano de 2005, quando o Senhor falou comigo a respeito desta guerra pela primeira vez, novamente 27 de setembro
setembro de 2005, de Beira, Tanzânia. Eu estava conduzindo reuniões de avivamento na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, em uma cidade chamada Beira. E à noite, naquela cidade, o Senhor falou comigo, povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. E então, ao longo do tempo, através dos anos, o assunto nuclear do Irã apareceu no cenário global, nas notícias globais, e tornou-se um assunto muito contencioso entre o Ocidente e o Irã, a União Europeia e o Irã, e até agora, como você vê que está acontecendo nos seus noticiários globais. Então, hoje é 4 de abril do ano de 2025, e o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito desta tremenda guerra que está vindo e que já faz muito tempo que está vindo, como nós vimos. E nesta tremenda conversa, o Senhor me mostrou os bombardeiros B-2, os bombardeiros nucleares dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, que vieram todo o caminho, e é de noite, vai acontecer à noite. O Senhor me mostrou como essa guerra vai estourar. Ela vai estourar. Hoje é 4 de abril do ano de 2025 e esta guerra está prestes a romper, a guerra nuclear do Irã. E naquela guerra, vocês se lembram lá atrás, em 2005, setembro, quando o Senhor revelou para mim esta guerra pela primeira vez, que seria uma guerra nuclear no Irã. Lembre-se que o Senhor me mostrou 2 mísseis. 2 mísseis, eu não tenho certeza se são mísseis nucleares ou se eles são destruidores de bunkers subterrâneos. Quando eu vi os 2 mísseis, aqueles mísseis, eles têm uma cauda de cobre. O final da cauda, no final ele é de cobre. A cauda do míssil é de cobre. E enquanto os mísseis são lançados em direção ao Irã, a cauda de cobre dos mísseis, elas giram em sentido anti-horário. Elas giram em sentido anti-horário. Estes mísseis, enquanto eles vão para atingir aquela usina nuclear no Irã, e quando eles atingem aquela usina é uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. Novamente, os mísseis nucleares que são lançados, eu vejo que eles têm cauda de cobre. O final deles é de cobre. E quando eles são lançados, eles giram em sentido anti-horário e eles são lançados contra uma usina nuclear no Irã. E esta usina nuclear está no pé de uma montanha no deserto do Irã. E quando aqueles mísseis, eles atingem a usina nuclear no pé de uma montanha no Irã, no deserto do Irã, uma enorme histórica explosão acontece. Uma massiva explosão acontece. Uma tremenda histórica explosão acontece. O maior fogo, maior do que qualquer coisa já vista. O maior fogo que esta terra já viu explode. E ela sobe tão alto quanto o céu e vai até toda a extremidade do leste e do oeste. E dentro daquela enorme chama, aquele enorme fogo, há pequenas chamas dentro. Pequenas chamas que se constituem naquela imensa explosão de fogo que acontece no Irã. E foi aí quando eu entendi que esta é uma guerra nuclear. Esta é uma explosão nuclear que acontece no Irã. Agora, quando aquela guerra está próxima, hoje é 4 de abril do ano de 2025, o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, falou comigo a respeito desta guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 dos Estados Unidos. E será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles não são detectados. Eles são capazes de escapar de todo tipo de radar, de qualquer avião no sistema. E quando eles atiram os seus mísseis se espalham a partir de um portal. Os mísseis se espalham a partir de um portal assim em direção ao alvo, significando que estas aeronaves que os Estados Unidos estão
usando nesta operação, nesta guerra nuclear do Irã. Estas aeronaves têm a capacidade de atacar múltiplos alvos ao mesmo tempo, mas ela se espalha como se tivesse um chuveiro na frente, como se a água esguichasse assim, caindo, e cada uma dessas esguichos é uma série de mísseis, e as duas estão fazendo isto. Então parece que no primeiro ataque eles têm 2 bombardeiros nucleares que atacam o Irã. Então a guerra nuclear do Irã está prestes a começar. Agora, esta é uma guerra muito importante, porque desde que o Senhor falou a respeito desta guerra pela primeira vez, naquele 27 de setembro do ano de 2005, em Be'a, na fronteira entre Tanzânia e o Zâmbia, naquela cidade, na fronteira de Tanzânia e do Zâmbia, depois da reunião de avivamento, o Senhor fala a respeito daquela guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. Agora, esta guerra tem uma grande importância na linha do tempo profético do Senhor. Você pode ver a construção, a tremenda construção que está acontecendo, as negociações, as contestações entre o Ocidente e o Irã, as conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mas agora o Senhor me mostrou como essa guerra vai estourar, que haverão 2 bombardeiros nucleares que serão enviados à noite, e quando eles lançam seus mísseis, chovem e atingem múltiplos alvos, mas o fogo que emana daquela explosão da usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, no Irã, é histórico. Vai sacudir este mundo de uma maneira nunca vista antes. A profecia que eu dei neste mesmo lugar, quando eu tive líderes sêniores do mundo inteiro aqui, quando eu dei a profecia da guerra da Ucrânia, e ela aconteceu, e vejam como ela sacudiu o mundo. Ela quase desmoronou e rachou a NATO, a Organização do Atlântico Norte. E agora você vê que esta guerra não tem como parar, ela está indo adiante, e eu já vi o segundo estágio daquela guerra da Ucrânia. Eu vi a Rússia lançar um outro míssil que atinge a França, e isso significa que vai se espalhar através de todos aqueles países que estão no centro da Europa, inclusive a Alemanha, e o segundo míssil, depois de 3 a 11 segundos, atinge a ilha do Reino Unido. Então é um tremendo estourar de uma guerra global. Mas agora vocês podem ver, enquanto eu falo, a profecia que eu dei e coloquei em todo o YouTube, na internet, preguei para todas as nações, falando a respeito da guerra nuclear do Irã que está vindo à Terra. Mas agora vocês podem ver que os Estados Unidos está começando a reunir o seu armamento, o seu arsenal naquela área. O segundo porta-aviões chegou. E você pode ver que a ilha de Diego Garcia agora está sendo povoada por aviões de combate que vieram todo o caminho do Oregon, de todas as suas bases nos Estados Unidos, inclusive os bombardeiros nucleares B-2. Então todos podem dizer, está prestes a atingir um desmoronamento. Como eu disse, esta guerra tem uma importância particular na linha do tempo profético do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos pastores me perguntaram, onde esta guerra está posicionada? Antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? E a resposta simples que eu dei para eles globalmente é que ninguém sabe nem o dia nem a hora quando o Messias vem. Mas esta guerra é significativa dentro da linha do tempo profético do Senhor. Portanto, hoje, em 4 de abril do ano de 2025, eu dei esta profecia. Que a guerra nuclear com o Irã, que eu tenho profetizado desde 27 de setembro de 2025, na cidade na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, na reunião de avivamento lá, Be'a, Tanzânia. Aquela guerra agora está prestes a acontecer. E esta guerra envolve os mísseis que têm caudas de cobre. A cauda deles tem barbatana.
barbatanas que ficam de pé. As barbatanas sustentam a cauda de cobre e eles vão e atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. E desde então eu identifiquei aquela usina nuclear é Natanz, a usina nuclear de Natanz no Irã. Mas é claro que pela maneira como o Senhor me mostrou agora, nestes 2 últimos dias, vai atingir muitas usinas nucleares no Irã. Porque os bombardeiros B-2 literalmente fazem chover mísseis, um fluxo ininterrupto de mísseis em diferentes posições, diferentes alvos ao mesmo tempo. Vai ser um choque e um espanto. Este será o maior romper da maior guerra na Terra. A maior guerra, a guerra mais histórica, como a Terra nunca viu, está prestes a romper na Terra. E o propósito é simples. O Senhor nos enviou para destruir a Terra. Veja o Covid que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra da Ucrânia que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra de Gaza que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra do Sudão, a guerra no Congo e muitas outras coisas que nós profetizamos. Haiti, o terremoto no Chile, o recente terremoto que vocês viram, que aconteceu em Myanmar, que afetou a ilha de Bangkok, também afetou a China e sacudiu Bangladesh. Veja como o Senhor nos enviou para destruir a prosperidade do homem, para que a humanidade possa esquecer completamente a respeito deste mundo e começar a anelar e se preparar para a sua pátria celestial, o seu lar celestial, o seu lar eterno, o lar mais permanente. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículos de 11 a 13, no final ele diz: depois que tudo for destruído, nós aguardamos novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos justos, o lar da justiça. Então o Messias está vindo, povo abençoado, e muito brevemente a maior guerra, a guerra mais grande desta terra está prestes a romper. E esta guerra vai envolver os Estados Unidos e o Irã, mas também Israel e o Irã. E então será inacreditável. O mundo verá o que nunca viu antes. Ele vai sacudir esta terra até que todos entendam que com certeza o tempo acabou, o reino do céu está próximo. O Messias está vindo. Obrigado. Olha a riqueza de detalhes. Arrependam-se. Aonde vai ser o ataque? Isso, dia 4 de abril. Pode pôr o próximo vídeo. Breaking News, CNN. Breaking News importante aqui na CNN com informações e atualizações sobre o conflito entre Israel e Irã. Donald Trump acaba de anunciar que os Estados Unidos atacaram o Irã. O presidente americano publicou nas redes sociais, abre aspas, o seguinte, abre aspas, concluímos nosso ataque bem-sucedido às 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Fecha aspas. Importante a gente destacar, então, porque havia uma grande expectativa sobre o posicionamento dos Estados Unidos nesse conflito. Anteriormente, nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos estava sendo pressionado a, de alguma forma, se posicionar sobre esse conflito e se realmente iria entrar no conflito ao lado de Israel, atacando o Irã. Mais cedo, a gente disse o seguinte, que os Estados Unidos estavam deslocando aviões bombardeiros do modelo B-2 para o Pacífico, enquanto Donald Trump avaliava se iria atacar o Irã. Foram vários questionamentos. O profeta falou qual o modelo do avião, o tipo de míssil e aonde atacar. Sobre o posicionamento na guerra. Ele estava com uma Nós estamos vendo até ambígua, que a profecia fazendo toda já se cumpriu. Essa negociação, conversando já se com cumpriu, integrantes da Casa Branca sobre esse posicionamento. E pode agora cortar essa é a informação. Para não dar quebra no vídeo, no nosso canal. Pode voltar para mim? As riquezas dos detalhes. Exatamente hoje, diante de toda a mídia global, a profecia se cumpriu. As bases nucleares do Irã foram atacadas. Exatamente com os aviões que o profeta falou que ia ser usados pelos Estados Unidos, o tipo de míssil que ele falou que ia ser utilizado,
Depois o próprio Trump veio em um pronunciamento global, falando a forma que ele atacou, repetindo as palavras do profeta. E qual é o mais assustador? Na profecia de 2005, 2011, 2012, 2016, em todas ele deixou claro que esse ataque seria o momento exato que poderia acontecer o arrebatamento da igreja a qualquer momento agora. Que ele ficou até confuso. Ele até pensou, meu Deus, será que o arrebatamento acontece durante o ataque? Segundos antes ou depois? Então agora, amados, amada igreja de Cristo, nós temos todos os tipos de aviso necessários para vigiar, orar, nos arrepender de nossos pecados, andarmos em santidade e estarmos prontos, porque a qualquer momento agora, porque tudo que você olha no mundo aí fora, tira a sua atenção de Deus. Tudo aí fora foi feito, criado para te entreter. Tudo que está aí fora foi desenvolvido para entreter você, fazer com que você esqueça de Deus, que você esqueça da palavra de Deus, que você não foque na palavra de Deus, que você não esteja pronto. Tudo aí fora foi feito para te levar ao pecado, tudo. O mundo jaz no maligno. Jaz. Sabe o que significa jaz? Está morto nele, totalmente derrubado nele. Quando fala alguém aqui jaz fulano de tal, o mundo jaz no maligno, o mundo já morreu, esse mundo já está morto, está totalmente morto, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Na hora que nós, o sal dessa terra, formos retirados daqui, na hora que o Espírito Santo for sair da terra, levando a sua noiva, as trevas vão reinar nessa terra. Não vai mais existir bondade, não vai existir mais mão caridosa. A palavra de Deus diz assim, que será retirada a mão caridosa. O que significa isso? ONGs que ajudam pessoas não vão poder mais existir, ONGs que alimentam pessoas não vão poder mais existir, ONGs que cuidam de crianças, órfãos, qualquer tipo de ação de bondade na terra não será mais permitida. Não vai ter mão caridosa, não vai mais ter bondade no coração dos homens. Vai o Espírito Santo é que mantém esse sentimento de bondade, de compaixão, de misericórdia. Só existe na terra enquanto o Espírito Santo está aqui. Uma vez que ele foi retirado, vai ficar somente o homem com a sua maldade e Lúcifer. Então nós temos que sair daqui, amados. Nós não pertencemos a este lugar. Então se coloque de pé e vamos fazer uma oração. Mas antes, levante a sua mão e diga assim: Senhor, nós e teu Espírito Santo dizemos: vem. Ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar, Senhor. Livra-nos, Pai, deste tempo aqui. Não nos deixe nesta terra, Senhor. Nós, a tua igreja, reconhecemos que é agora que o Senhor vem. Senhor, neste momento, eu reconheço, Senhor. Você que está me ouvindo pela internet, em qualquer lugar, você repete comigo essa oração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados, pois hoje eu ouvi a tua palavra, e eu quero estar pronto, Senhor. Senhor, perdoa-me, lava-me, Pai, com o sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, pois eu reconheço, Senhor, que tenho estado longe de Ti, que tenho sido entretido pelas coisas deste mundo, mas hoje, Senhor, eu me arrependo totalmente, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Senhor, revista-me de santidade e de justiça. Estabeleça, Pai, em mim a tua justiça, a tua santidade, que o meu caminhar seja no centro da tua vontade. Ajuda-me, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, que não seja mais as minhas vontades,
os meus desejos, os meus próprios sonhos, mas sejam somente os teus. Que no meu coração, no meu corpo e espírito, somente o teu Espírito Santo governe, somente haja o teu Espírito Santo. Senhor, eu reconheço, Senhor, que estive tão longe de ti, mas hoje, Senhor, me ajude, que o teu Espírito Santo me leve todos os dias a caminhar contigo, a estar vigilante todo o tempo e a orar todo o tempo sem cessar. Senhor, em nome de Jesus, lava todo o meu ser com o sangue precioso de Jesus, e no poderoso nome de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Senhor, eu quero estar dizendo com o Espírito Santo, todos os dias: vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda muito forte a Jesus, porque Ele tem te amado muito. Amados, Deus tem te amado tanto. Deus tem te amado tanto. Ele não quer te perder, Ele não quer te deixar aqui, Ele não quer de nenhuma forma te deixar aqui, Ele não deseja te deixar aqui, Ele não tem nenhum pensamento mal a teu respeito, Ele só tem pensamentos de bem, pensamentos de lhe fazer prosperar na graça, de prosperar no conhecimento de Cristo, de prosperar na presença dEle. Ele tem pensamentos de bem, Ele está fazendo de tudo para nos tirar daqui, Ele está fazendo de tudo para nos separar deste mundo. Vamos ser santos. Você que fez essa oração, mantenha-se em santidade, mantenha-se em arrependimento. Todos os dias ande com Ele, converse com Ele, tire um tempo. Nós deveríamos fazer o contrário, nós temos tirado um tempo para Ele. Deveria ser o contrário, quando sobrar tempo faz para você, mas todo o tempo tem que ser para Ele. Amém, igreja? Que Deus e o próprio Espírito Santo seja com todos nós, que Ele esteja conosco o tempo inteiro, todos os dias, e nos deixe prontos, porque agora de fato, a qualquer instante agora vamos sair desta terra, igreja. A qualquer momento, finalmente, depois de séculos, de milênios, de séculos, de décadas, de anos anunciando sua gloriosa vinda, agora de fato está muito mais próxima do que quando cremos. Vamos estar prontos, igreja de Cristo. Vamos estar prontos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ouvir que Ele tem nos amado, dele trazer uma mensagem de despertar, de nos manter ativos, vivos na presença do Espírito Santo, e Ele não nos abandonar. Isso é muito amor de Deus. Eu concluo aqui em nome de Jesus esta palavra e peço que vocês aplaudam o nome de Jesus e o sacrifício perfeito. O nosso Senhor está nos avisando, amados. Ele nos ama, Ele faz de tudo para que nós possamos estar vigilantes e orando neste tempo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Muito obrigado por este dia tão abençoado, tanto amor nas tuas palavras, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, tamanho esforço, Senhor, do teu Espírito, para que nós possamos estar vigilantes. Muito obrigado, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, abençoe a todos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais e todos que estão aqui presencialmente, Senhor, no altar principal. Que esta palavra, Pai, que foi neste dia de hoje, Senhor, pregada, que ela possa penetrar os corações, Senhor, que ela possa dividir, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, que ela possa, Senhor, vir como uma flecha, Pai, e atingir o alvo exato, Senhor,
para que essa palavra atinja o lugar exato dos nossos corações, Pai, para que nos deixe, Senhor, vigilantes, Pai, e para que estes corações, Senhor, possam dar frutos e avisar tantos mais, Senhor, da Tua volta. Dê, Senhor, assertividade, efetividade e estratégia, Pai, para que eu e os meus irmãos, Senhor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, Pai, que nós possamos, Senhor, pregar esta palavra, Senhor, e alertá-los, Pai. Prepare as circunstâncias, Senhor, prepare o momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que este dia não pegue, Senhor, nem nós, nem nossos familiares, Pai, e nem os nossos queridos, os nossos amados como um ladrão, mas que todos possam estar preparados, Senhor, para que a glória Tua, Pai, seja maior, com muitos mais entrando nos céus, Pai, em nome de Jesus. Peço que abençoe, Senhor, a todos, Senhor, na área da família, Pai, para que as famílias, Senhor, tenham perdão, tenham reconciliação, para que todos se esforcem, Senhor, para viver em paz. Abençoe, Senhor, na área da saúde, Senhor, para que todos que precisam, Pai, de uma cura, de uma bênção, de uma boa notícia, Senhor, para que essa notícia venha, Pai. Abençoe a todos na área da provisão, para que todos, Senhor, possam honrar seus compromissos, Senhor, solucionar os seus problemas, ó Pai, mas que essa provisão não venha, Senhor, com a sedução das coisas desta terra, em nome de Jesus. E abençoe principalmente, Senhor, a área espiritual, para que todos que estão dormindo se despertem e acordem, Pai, para que todos, Senhor, que estão confortáveis, Senhor, saiam da zona de conforto, para que todos que estão inoperantes comecem a trabalhar agora, em nome de Jesus, Senhor, e que naquele grande dia, vós possas chamar-nos pelo nome, Senhor, que nós possamos ser chamados pelo nome por Ti, ó Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós. Que o Senhor tenha misericórdia de vós e sobre vós levante o teu rosto e lhes dê a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.